Eu nunca pensei que minha vida se tornaria um daqueles relatos de internet que a gente lê no Reddit e acha exagerado demais para ser real. Mas, juro por tudo, cada palavra aqui é verdade. E se você chegou até aqui, prepare-se, porque a história envolve traição, rejeição familiar, uma irmã gêmea que sempre foi a favorita, e uma tentativa de sabotagem que quase me custou a vida. Eu cresci sendo a sombra. Não no sentido figurado, mas de forma quase literal. Eu tenho uma irmã gêmea, a Clara. Enquanto eu era visto como o irmão problemático, fechado e estranho, ela era a versão perfeita, mais bonita, mais carismática, a preferida dos meus pais, por consequência da família inteira. Desde criança, qualquer conquista minha era diminuída. Eu tirava nota alta? Bom, mas a Clara tirou mais alta ainda. Eu tentava praticar esporte? Não é seu perfil, diferente da Clara, que tem talento nato. Isso me corroeu por dentro. E eu aprendi cedo que por mais que eu gritasse por reconhecimento, ninguém estava disposto a me ouvir. Então eu calei. Deixei de tentar competir e comecei a viver no meu próprio silêncio. Quando fiquei adulto, achei que tinha encontrado meu refúgio em alguém que finalmente me enxergava, minha esposa, a Júlia. Ela parecia genuinamente interessada em mim, no meu jeito introspectivo, nas minhas falhas e nas minhas cicatrizes invisíveis. Por um tempo eu pensei que tinha vencido, que o peso da rejeição familiar não me acompanharia mais. Mas eu estava errado, muito errado. Um detalhe que sempre me incomodou: Júlia se aproximou primeiro da Clara. Elas viraram amigas antes de qualquer coisa. Eu conheci Júlia porque Clara a levou para casa em uma noite de festa. Foi ali que algo começou entre nós dois. Clara, claro, nunca deixou de insinuar que, na verdade, Júlia tinha mais afinidade com ela. E fazia questão de lançar aquelas piadinhas venenosas que só quem tem irmão sabe como doem. Eu fingia não ligar, mas no fundo, algo em mim já desconfiava que aquilo poderia me destruir um dia. E aconteceu. O dia em que descobri foi tão cinematográfico que até hoje eu tenho dificuldade de acreditar. Eu estava voltando mais cedo de uma viagem de trabalho. Júlia não sabia. Eu entrei em casa em silêncio, com a surpresa boba de preparar o jantar para nós dois. Mas antes mesmo de abrir a porta do quarto, ouvi vozes, risadas abafadas. E quando entrei, vi a cena que se gravou na minha mente como uma faca em brasa. Júlia, a mulher com quem dividi minha vida por anos. E ao lado dela, meu melhor amigo desde a infância, o cara que sempre dizia que eu era como um irmão para ele. Os dois juntos. Meu corpo congelou. Não consegui falar, não consegui gritar. Só fiquei parado, como se meu cérebro tivesse desconectado. Quando finalmente abri a boca, o silêncio deles foi pior que qualquer palavra. Eles não pediram desculpas, não negaram, não imploraram. Só ficaram me olhando como se eu fosse um intruso. Como se eu tivesse invadido um espaço que não era mais meu. E sabe o que aconteceu depois? A parte mais cruel de todas. Minha família tomou o lado deles. Meus pais tiveram a audácia de dizer que talvez eu não estivesse dando o que Júlia precisava, e que se até meu melhor amigo escolheu ela, talvez o problema fosse eu. Clara, com aquele sorriso venenoso, ainda soltou a frase que ecoa na minha mente até hoje. Eu avisei que ela tinha mais a ver comigo do que contigo. Eu queria sumir, queria desaparecer do mapa. Mas alguma coisa dentro de mim quebrou de vez. E quando algo se quebra nesse nível, não há como voltar a ser a mesma pessoa. Nos meses seguintes, fui boicotado de todas as formas. Descobri que Clara e Júlia estavam unidas em algo muito maior do que eu imaginava. Um plano para me tirar do caminho, para me fazer parecer instável, louco, indigno de confiança. Começaram a manipular histórias, a inventar situações em que eu parecia o vilão. Até no trabalho algumas dessas fofocas chegaram. Mas nada me preparou para o dia em que quase perdi a vida. Não vou dar detalhes ainda, isso vai precisar de um capítulo inteiro. Só digo que foi uma sabotagem calculada, algo que parecia um acidente, mas que eu sei, no fundo, que foi planejado para me silenciar de vez. E eu só sobrevivi por um detalhe tão improvável que até hoje penso se não foi algum tipo de intervenção divina. Naquele momento percebi que eu só tinha duas escolhas: ou eu me rendia e deixava que eles me destruíssem completamente, ou eu renascia das cinzas e mostrava que não sou a sombra de ninguém. E foi aí que começou a minha reconstrução. A parte que deixou todo mundo em choque. Mas para você entender o que realmente aconteceu, preciso contar cada detalhe da sabotagem, e como ela quase conseguiu me eliminar de vez. Depois daquela cena que destruiu o meu chão, eu comecei a viver no automático. Levantava, comia qualquer coisa, ia trabalhar e voltava para um apartamento vazio. As palavras de Clara e o silêncio cruel de Júlia martelavam na minha mente como um eco que não se dissipava. Não havia um único momento em que eu não sentisse que estava sendo observado, julgado e rejeitado. E eu não estava errado. Naquela época qualquer pessoa normal teria se isolado completamente. Mas o problema é que eu já estava isolado desde sempre. Então, quando finalmente comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor, percebi que não era só minha paranoia, havia algo arquitetado contra mim. Primeiro foram pequenos incidentes, documentos importantes sumindo da minha mesa no trabalho, e-mails enviados em meu nome com erros grotescos,
Relatórios que nunca entreguei aparecendo com minha assinatura. O RH começou a me olhar torto, meu chefe me chamou para conversar 3 vezes em um mês. Eu tinha certeza de que alguém estava sabotando minha carreira. E foi aí que a ficha caiu, Júlia e Clara. Porque ninguém me conhecia melhor do que elas. Uma tinha estado dentro da minha vida íntima, a outra dentro da minha mente desde a infância. Se unidas, eram capazes de construir uma imagem de mim como alguém instável, desleixado, até perigoso. Mas o que me fez ter certeza absoluta foi o acidente. Eu estava dirigindo numa estrada próxima à cidade, voltando de uma reunião. Era noite, mas o asfalto estava seco, sem neblina, nada que justificasse o que aconteceu. De repente, quando entrei numa curva, percebi que o carro não respondia. Pisei no freio com força, mas o pedal foi até o fundo como se não houvesse resistência alguma. O volante tremia, e eu senti o carro deslizar como se fosse um brinquedo desgovernado. Meu corpo inteiro entrou em pânico. Eu estava a poucos segundos de despencar numa ribanceira. Lembro de gritar sozinho dentro do carro, um grito animal, de puro instinto de sobrevivência. No último segundo, puxei o freio de mão com força desumana, e o carro girou 3 vezes antes de parar atravessado no meio da pista. Meu coração batia tão alto que parecia que ia explodir. Quando desci do carro, tremendo, percebi que algo estava errado. Não era desgaste, não era azar. Alguém tinha cortado os cabos de freio. Eu nunca vou esquecer a sensação de olhar para aquelas peças partidas, frias e calculadas, e perceber que alguém quis me matar. Não era paranoia. Não era exagero. Era um plano real. E quem teria acesso ao meu carro? Quem teria motivos? Quem já vinha me destruindo pouco a pouco? Júlia? Clara? Talvez até o meu melhor amigo, o mesmo que ainda aparecia em festas da família como se nada tivesse acontecido. Quando contei o que aconteceu, sabe o que fizeram? Riram. Minha própria mãe disse que eu estava fazendo drama. Clara levantou a sobrancelha e soltou, com aquele veneno que só ela sabia destilar. Engraçado, você sempre teve esse jeito teatral, sempre se colocando como vítima. Eu quis explodir, quis gritar, apontar o dedo na cara de todos eles e dizer o que eu sabia. Mas não adiantaria. Eles já tinham escolhido quem acreditar. Naquela noite, deitado em um colchão sujo do meu apartamento, com o corpo ainda dolorido pelo quase acidente, eu tive a epifania mais brutal da minha vida. Ninguém ia me salvar, ninguém ia estender a mão. Se eu quisesse sobreviver, e mais do que isso, se eu quisesse vencer, eu teria que fazer isso sozinho. Foi nesse ponto que algo dentro de mim mudou. Eu não queria mais só sobreviver. Eu queria que todos eles sentissem o peso de terem me subestimado. Comecei do zero. Fui atrás de terapia, mesmo sem dinheiro, me enfiando em grupos de apoio gratuitos. Voltei a treinar no corpo, na mente, como se estivesse me preparando para uma guerra. No início, era apenas sobrevivência. Mas depois virou combustível. Eu comecei a registrar tudo. Cada mensagem suspeita, cada ligação estranha, cada detalhe do acidente. Tirei fotos, guardei provas, fiz cópias em lugares diferentes. Eu estava construindo um dossiê. Não só para me proteger, mas porque eu sabia, um dia aquilo seria minha arma. Enquanto isso, eles seguiam a vida como se nada tivesse acontecido. Júlia continuava indo às festas da família. Clara fazia questão de esfregar no meu rosto o quanto ela estava brilhando e eu estava apagado. Meu ex-melhor amigo desfilava de mãos dadas com a mulher que me jurou amor eterno. Mas mal sabiam eles que eu estava voltando. Que cada cicatriz que tentaram me infligir estava virando couraça. Que cada rejeição, cada risada, cada tentativa de me apagar, só estava reforçando a fúria que eu guardava em silêncio. E então veio a oportunidade perfeita. Um evento de negócios, uma confraternização da empresa de um conhecido de Clara. Ela estaria lá. Júlia também. E eu tinha sido convidado quase por acidente, através de uma ligação atravessada. Minha primeira reação foi recusar, mas algo dentro de mim me disse que aquele seria o palco ideal. Naquela noite, quando coloquei a única roupa social decente que ainda tinha, olhei no espelho e não me reconheci. Havia um brilho nos meus olhos que eu não via desde a adolescência. Não era felicidade. Era algo mais frio, mais afiado. Eu não estava indo apenas para aparecer. Eu estava indo para deixar claro que eu não era sombra de ninguém. E foi exatamente nessa festa que a primeira virada aconteceu. Foi ali que plantei a semente do choque que viria depois. Mas isso merece ser contado com todos os detalhes, porque foi a noite em que pela primeira vez eu não fui a vítima, e sim o início da minha própria redenção. A festa. Até hoje eu lembro do cheiro de perfume caro misturado com o som de taças tilintando e risadas falsas ecoando pelos salões. Era um daqueles eventos que mais parecia um desfile de vaidades do que um encontro de negócios. Eu nunca me senti confortável em lugares assim. Sempre fui o tipo de pessoa que se esconde nos cantos, observando. Mas naquela noite algo era diferente. Eu não fui para me esconder, eu fui para aparecer. Quando entrei, senti dezenas de olhos se voltarem para mim. Não porque eu era especial, mas porque eu não deveria estar ali. Era como se eu tivesse invadido o território inimigo. E de certa forma tinha mesmo.
No canto do salão lá estavam eles, Clara, minha irmã gêmea, com aquele sorriso treinado de quem sempre foi a favorita, e Júlia, minha ex-esposa, que segurava uma taça de champanhe como se tivesse nascido em um berço de cristal. Ao lado delas, como a peça final de um quebra-cabeça que me corroía por dentro, estava meu ex-melhor amigo, o mesmo homem que eu um dia chamei de irmão. Eu senti o estômago revirar, mas não demonstrei. Respirei fundo, ajustei a gravata e caminhei como se aquele fosse o meu território. Quando Clara me viu, seu sorriso vacilou por um segundo. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu percebi. Ela não esperava me encontrar ali. Júlia, por outro lado, arqueou as sobrancelhas, como quem diz: "O que você está fazendo aqui?" E meu ex-amigo? Ele apenas desviou o olhar, covarde como sempre foi quando precisava encarar a verdade. Eu não disse nada. Apenas cumprimentei algumas pessoas, fiz questão de ser visto, de ser notado. E pela primeira vez em anos, senti que eu estava no controle. Mas não era só presença. Eu tinha um plano. Naquela semana, eu tinha juntado provas suficientes para levantar dúvidas sobre o acidente com o carro. Tirei fotos dos cabos cortados, mostrei para um conhecido mecânico que assinou um laudo informal. Guardei prints de conversas suspeitas que Clara e Júlia tiveram em grupos de família, onde insinuavam que eu era instável e capaz de qualquer coisa. Eu estava juntando um arsenal silencioso. E naquela festa, eu decidi plantar a primeira bomba psicológica. Enquanto Clara falava em público com algumas pessoas influentes, eu me aproximei com um sorriso discreto. Quando ela terminou a frase, me inclinei e soltei, baixo o suficiente para ninguém mais ouvir. Cuidado, Clara. Às vezes, a gente cava buracos para os outros e acaba caindo dentro. Ela congelou. Seus olhos arregalaram por uma fração de segundo, mas logo recuperou a postura e riu, fingindo que eu tinha contado uma piada qualquer. Mas eu vi, eu senti. A máscara dela tinha trincado. E Júlia percebeu também. Naquela noite, eu não precisei dizer nada mais. Eu só precisei estar lá, presente inteiro, como se nada do que elas fizeram tivesse me destruído. Porque na cabeça delas eu já deveria estar acabado. O simples fato de eu ainda estar de pé já era uma afronta. Mas eu queria mais. Muito mais. Nos dias seguintes comecei a aparecer em lugares estratégicos. Encontros de negócios, reuniões sociais, pequenos eventos. Sempre bem vestido, sempre com postura ereta, sempre com aquele olhar que dizia: "Eu sei de coisas que vocês não sabem." Aos poucos, percebi que Clara e Júlia começaram a se incomodar. Elas cochichavam entre si e me observavam à distância, e eu tinha certeza de que estavam se perguntando o quanto eu sabia. A verdade? Eu não tinha provas suficientes ainda para destruí-las de vez. Mas não precisava. O que eu tinha era suficiente para plantar dúvida. E a dúvida é um veneno que corrói lentamente. Foi nesse ponto que meu ex-melhor amigo, talvez tomado pela culpa ou pela curiosidade, tentou se aproximar de mim. Ele me ligou numa tarde qualquer com uma voz hesitante. "Cara, acho que a gente precisa conversar." Eu ri. Um riso amargo, quase involuntário. Aquele homem tinha roubado a pessoa que eu amava, tinha ajudado a destruir minha reputação, tinha se calado enquanto eu era estraçalhado pela própria família. E agora queria conversar. Marquei o encontro. Não porque queria ouvir desculpas, mas porque queria olhar nos olhos dele e ver se havia algum resquício de humanidade ali. Nos encontramos em um bar discreto, longe dos olhos de Clara e Júlia. Ele chegou nervoso, olhando para os lados como se fosse um fugitivo. Sentou-se, pediu uma cerveja e começou a falar rápido demais, atropelando palavras. "Eu não sabia que ia chegar a esse ponto, eu não sabia que elas fariam isso com você." Eu fiquei em silêncio, deixando-se enrolar nas próprias palavras. E então ele disse algo que gelou meu sangue. "A sabotagem, eu não sabia que elas iam tão longe. Eu só descobri depois e juro, não tive nada a ver com aquilo." Meu coração disparou. Eu não tinha mencionado nada sobre sabotagem. Eu não tinha dito uma palavra sobre o acidente. Ele sabia. E naquele momento tive certeza absoluta. Minha irmã gêmea e minha ex-esposa tinham arquitetado a minha morte. Voltei para casa naquela noite com a cabeça em chamas. Eu tinha finalmente a confirmação que precisava, mas também uma nova pergunta. Por quê? O que as duas ganhariam com a minha destruição? Por que tanto ódio, tanta necessidade de me apagar? Eu ainda não tinha resposta, mas sabia que estava mais perto do que nunca. A partir daquele dia decidi que não seria mais reativo. Eu seria ativo. Se elas queriam me enterrar, eu as faria cavar suas próprias covas. E foi aí que começou a parte mais perigosa da minha jornada. A parte em que deixei de ser apenas a vítima e comecei a jogar o mesmo jogo que elas. Mas como todo jogo de sombras havia riscos. E eu ainda não fazia ideia do quanto eu estava prestes a perder. Depois daquela conversa no bar, eu não dormi por dias. As palavras dele ficaram rodando na minha mente como um disco quebrado. Eu não sabia que elas iam tão longe. Eu só descobri depois. Ele tinha confessado sem perceber. Eu não precisava mais imaginar, não era paranoia. Minha irmã e minha ex-esposa tinham tramado a minha morte. Mas por quê? Essa pergunta me corroía. Qual era o motivo real? Dinheiro? Vingança?
Ou simplesmente o prazer sádico de me destruir porque, no fundo, eu sempre fui a sombra incômoda na vida delas. Decidi que precisava ir mais fundo. Eu não podia mais me contentar em ser apenas o sobrevivente. Se eu quisesse virar o jogo, precisava entender exatamente o que elas queriam, e qual era a raiz do ódio. Foi nesse momento que comecei a fazer algo que jamais imaginei que seria capaz: espioná-las. Eu já tinha provas do acidente, tinha testemunhos indiretos, mas nada sólido o bastante para expor. Então me infiltrei nos lugares em que elas circulavam. Descobri que Clara tinha o hábito de frequentar sempre o mesmo café depois do trabalho. Júlia, por sua vez, participava de eventos sociais ligados à empresa do meu ex-melhor amigo. Aos poucos, segui suas rotinas, sempre de longe, sempre invisível. E foi assim que descobri a primeira peça do quebra-cabeça. Num dia qualquer, no tal café, vi Clara entregar a um homem engravatado uma pasta cheia de documentos. Reconheci alguns papéis quando ela abriu. Eram contratos da empresa onde eu trabalhava. Documentos confidenciais. Ela estava vendendo informações. Meu sangue gelou. Então era isso. Minha destruição não era apenas pessoal. Ela estava usando minha reputação para se livrar de mim e ao mesmo tempo enriquecer por baixo dos panos. Eu era o bode expiatório perfeito, o irmão rejeitado, o instável, o que ninguém acreditava. Se algo vazasse, se houvesse uma investigação, a culpa cairia em mim. E Júlia? Ela não era apenas cúmplice. Ela era a ponte. Descobri que por meio das festas, ela fazia contatos estratégicos para Clara. Encantava investidores, se aproximava de pessoas influentes, sempre deixando claro que meu marido era um problema. Eu era a narrativa que elas vendiam para se mostrarem acima de mim. Elas não apenas me traíram. Elas estavam construindo um império em cima da minha ruína. Foi nesse momento que a raiva deixou de ser apenas dor. Virou combustível. Comecei a gravar tudo. Fotos, áudios, conversas que consegui interceptar. Contratei discretamente um técnico de informática que me ajudou a recuperar mensagens deletadas de um celular antigo de Júlia que ainda estava no meu nome. E o que encontrei ali foi ainda mais brutal. Mensagens entre ela e Clara, cheias de sarcasmo e veneno. Ele não vai durar muito. Deixa, o acidente resolve. Assim a gente fica livre de vez. Eu tremia segurando aquele celular. Queria quebrar tudo, queria gritar. Mas respirei fundo. Não era a hora de perder o controle. Era a hora de usar aquilo. A cada nova descoberta, meu plano de vingança tomava forma. Mas havia um detalhe que eu não podia ignorar: minha família. Eles sempre escolheram Clara. Sempre a preferiram. Eu sabia que se chegasse de mãos vazias, ninguém acreditaria em mim. Eu precisava expor as duas de uma forma tão pública, tão inegável, que ninguém pudesse se esconder atrás de desculpas. E foi nesse ponto que decidi preparar o terreno para o choque final. Comecei a aparecer em reuniões de família de novo. Sim, aquelas mesmas que eu evitava porque sempre terminavam com humilhação. Mas agora, eu ia com outro objetivo. Eu me sentava à mesa, sorria, deixava Clara falar sobre suas conquistas, Júlia desfilar com meu ex-amigo e nunca confrontava. Eu apenas observava, deixando-os acreditar que eu tinha aceitado o meu papel de fracassado. Por dentro eu estava preparando a armadilha. O ápice seria a festa de aniversário da minha mãe. Uma data em que toda a família estaria reunida, em que ninguém poderia fugir. Eu sabia que Clara ia querer brilhar naquele dia, e Júlia, como sempre, estaria ao lado dela. Eu decidi que seria o palco perfeito para a revelação. Mas como todo jogo perigoso, o inimigo também se move. Poucos dias antes da festa, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Se continuar se metendo, o próximo acidente não vai falhar. Meu corpo inteiro gelou. Não era imaginação, não era paranoia. Elas sabiam que eu estava chegando perto demais. E foi nesse ponto que percebi, eu não tinha mais tempo. Ou eu expunha tudo de uma vez, ou corria o risco de nunca mais ter outra chance. Na noite da festa, cheguei cedo. Vestido de forma impecável, com um pendrive no bolso e uma calma que eu não sentia de verdade. Cada passo até aquela sala foi como caminhar para um campo de batalha. A mesa estava posta, todos riam, brindavam, e Clara já começava seu espetáculo particular. Júlia, colada nela, me lançou aquele olhar de superioridade que me acompanhava desde a traição. E eu apenas esperei o momento certo. Quando todos estavam à mesa, levantei-me com minha taça. Fiz um brinde simples, direto, agradecendo a minha mãe por ainda estarmos juntos. Eles sorriram meio desconfiados. E então, calmamente, conectei meu pendrive ao notebook que estava ligado ao projetor da sala. A primeira imagem apareceu na tela. Os cabos de freio cortados. O laudo do mecânico. As mensagens recuperadas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mãe deixou cair o garfo. Meu pai arregalou os olhos. Meu ex-amigo empalideceu. E Clara congelou, pela primeira vez sem um sorriso para disfarçar. Júlia tentou rir, mas sua voz falhou. E eu, com a voz firme que não reconheci como minha, disse apenas: vocês quiseram me enterrar, mas esqueceram que sementes germinam no escuro. O caos tomou conta da sala. Gritos, acusações, choros. Alguns tentaram me calar, outros exigiam explicações.
Mas eu apenas fiquei parado olhando para elas, saboreando o momento em que, pela primeira vez na vida, ninguém podia negar quem eu era e o que elas tinham feito. Mas como eu disse, todo jogo perigoso tem riscos. E naquela noite, depois que saí da festa, percebi que minha vitória não era completa. Porque no fundo, eu sabia, Clara e Júlia não iam parar. Elas não eram do tipo que aceitavam derrota. Elas iam contra-atacar. Na noite em que revelei tudo, eu pensei que tinha vencido. Quando as mensagens apareceram no telão, quando os olhares de choque se voltaram para Clara e Júlia, eu senti o gosto da vitória pela primeira vez na vida. Mas esse gosto era amargo, porque no fundo, eu sabia que não tinha acabado. Elas não eram o tipo de pessoas que aceitavam derrota. Elas eram predadoras, e predadores encurralados sempre atacam com mais violência. Nos dias que se seguiram, eu vivia em constante alerta. Dormia pouco, sempre com o olho aberto, esperando o próximo golpe. E ele não demorou a vir. Na manhã de uma terça-feira, acordei com meu celular explodindo em notificações, mensagens de amigos, colegas de trabalho, até desconhecidos, prints, manchetes, acusações. Uma enxurrada de publicações em redes sociais me acusando de violência, de abuso, de ter ameaçado Júlia durante o casamento. Falsos testemunhos, fotos manipuladas, textos escritos como se fossem relatos de pessoas próximas. Era uma cortina de fumaça, um contra-ataque. Clara e Júlia estavam tentando inverter o jogo. Meu coração quase saiu pela boca. Eu tinha medo que todo o esforço que fiz, todas as provas que reuni, fossem afogados na lama que elas estavam jogando sobre mim. A sensação era de estar afundando em areia movediça. Quanto mais eu tentava me explicar, mais pareciam me puxar para baixo. Mas foi aí que lembrei do dossiê. Eu não tinha mostrado tudo naquela festa. Eu tinha guardado as provas mais fortes, conversas gravadas, registros bancários, contratos entregues por Clara ao homem engravatado. E também a gravação da confissão involuntária do meu ex-melhor amigo, quando admitiu saber da sabotagem. Eu não queria apenas limpar meu nome. Eu queria acabar com elas de forma definitiva. Então tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Fui até a polícia. Cheguei com pastas, pendrives, gravações. Sentei diante do delegado e soltei tudo. Por horas contei minha história. O acidente, a traição, a sabotagem, as ameaças. Mostrei cada prova, cada detalhe, cada peça do quebra-cabeça. Eu não sabia se acreditariam em mim, afinal, minha própria família sempre me pintou como instável. Mas quando terminei, o silêncio do delegado me disse tudo. Ele chamou 2 investigadores, pediu cópias dos documentos e disse: se metade disso se confirmar, você está falando de crime organizado, fraude corporativa e tentativa de homicídio. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Pela primeira vez, alguém me levava a sério. Nos dias seguintes, a investigação começou. Discretamente, a polícia passou a monitorar Clara e Júlia. Meu ex-melhor amigo também entrou na mira, já que estava diretamente ligado a elas. E eu, apesar de apavorado, me sentia vivo, como se finalmente tivesse arrancado as correntes que me prenderam a vida inteira. Mas ainda havia um detalhe que eu não conseguia resolver: minha família. Porque mesmo diante das provas, meus pais se recusavam a acreditar. Minha mãe chorava dizendo que eu estava destruindo a filha perfeita. Meu pai dizia que eu estava envergonhando o nome da família. Eles estavam tão cegos pela idolatria a Clara que preferiam pensar que eu tinha inventado tudo. Essa foi a ferida mais profunda. Não foram os cortes nos cabos do carro, nem as humilhações, nem as mentiras espalhadas. Foi perceber que, para meus pais, eu nunca seria suficiente. Mesmo diante da verdade nua e crua, eles escolheriam a mentira confortável. E naquele momento eu entendi, eu não precisava mais da aprovação deles. Nunca precisei. O que eu precisava era da minha própria redenção. As semanas seguintes foram um caos. Clara tentou intimidar testemunhas, Júlia fez escândalos públicos, meu ex-amigo tentou desaparecer. Mas cada passo que eles davam a polícia já sabia. Cada mensagem que enviavam, cada ligação desesperada estava sendo rastreada. Até que numa manhã cinzenta recebi a notícia: Clara e Júlia tinham sido presas preventivamente. Fraude corporativa, associação criminosa, tentativa de homicídio. Os jornais noticiaram, as redes sociais explodiram e de repente, aquelas que sempre me apontaram como fracassado estavam estampadas nas manchetes como criminosas. E eu estava livre. Não de tudo, as cicatrizes ainda estavam lá, e sempre estariam, mas da sombra que elas jogaram sobre mim a vida inteira. Meu ex-melhor amigo também caiu. Pressionado pela investigação, acabou confessando o envolvimento e delatando parte do esquema. Não fez isso por arrependimento, mas por medo de pegar uma pena maior. Ainda assim, serviu. E minha família? Eles entraram em colapso. Minha mãe se trancou em casa por semanas, meu pai mal falava comigo. Clara, a filha perfeita, havia sido desmascarada. E eu, o filho invisível, era agora o único que ainda estava de pé. Mas não pense que eu comemorei. Não houve festa, não houve risada de vitória. O que eu senti foi silêncio. Um silêncio pesado, cheio de ecos de tudo que perdi no processo. Minha vida nunca mais seria a mesma. E talvez essa seja a parte mais cruel da redenção.
Ela não devolve o que foi tirado, apenas mostra que você sobreviveu apesar de tudo. Hoje, enquanto escrevo isso, eu ainda ouço as vozes do passado. Júlia rindo, Clara me diminuindo, meus pais escolhendo acreditar na mentira. Mas também ouço a minha própria voz, firme, dizendo que eu não sou sombra de ninguém. Eu fui rejeitado, traído, sabotado, quase morto. E ainda assim, estou aqui. Eles queriam me enterrar, mas eu floresci. E o que fiz depois, reunir cada prova, expô-los diante de todos, virar o jogo contra eles, deixou todos em choque. Inclusive eu mesmo. Porque no fundo descobri que a verdadeira vitória não foi destruí-los. Foi finalmente me reconstruir. E essa sim, é uma história que ninguém mais pode roubar de mim.